E essa série, né, a gente começou na parte de Efésios, em que o Rafa falou sobre a gente ser resgatado, e agora a gente é filho, a gente tem uma herança, a gente está assentado em lugares celestiais em Cristo Jesus. É essa a primeira parte da boa obra que o Senhor fez. E a gente fala em salvação pela graça de Deus. Não é o que eu poderia conquistar, o que você poderia conquistar, é a graça, foi Ele que fez. Salvos pela graça, mediante a fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus. Salvação. Pronto. Agora a gente tem uma família de Deus. A gente é filho de Deus. Só que aí tem gente igual assim, batismo no Espírito Santo. A pessoa acha assim, nossa, fui batizado no Espírito Santo, acabou. Pronto, minha jornada já acabou. Não, está começando. E a mesma coisa é isso, que quando a gente aceita Jesus como Senhor, a gente tem uma jornada de crescimento, uma jornada de entendimento. Porque imagina só, se alguém aceita Jesus, se alguém conhece Jesus com 40 anos de idade, com 30 anos de idade, imagina todo o processo que essa pessoa viveu anteriormente ao conhecimento de Cristo, ao conhecimento da palavra. Imagina só o tanto de informações desse mundo que essa pessoa recebeu. Agora ela vai ter que pegar a palavra para pôr dentro dela. Agora ela vai ter que ter um relacionamento com Deus para conhecer Deus. Ela vai ter que ter uma jornada de entrega ao Senhor para ela ser transformada. Porque quando a gente nasce de novo, uma área em nós é transformada assim, o nosso espírito. De espírito morto, a gente passa para espírito vivo. Antes afastados de Deus, agora temos conexão, comunhão com Deus. Então, se você é nova criatura, seu espírito é novo. Você nasceu de novo, espírito vivo. Então, quando a gente fala de morte espiritual, a gente fala de afastamento. Quando Adão e Eva pecaram, eles morreram espiritualmente. Agora, quando a gente aceita o sacrifício de Jesus, a gente vive. E aí, uma coisa é o nosso espírito nascer de novo. Outra coisa é a nossa alma. Porque quando a gente aceita Jesus, não é feito um download de toda a Bíblia na minha cabeça e agora eu sei de Gênesis e Apocalipse o que aconteceu com você isso quando você aceitou Jesus. A Bíblia surgiu na sua mente, na sua memória de uma hora para outra. Aconteceu isso? Não aconteceu. Então, o processo é de até o fim a gente se entregar à palavra para que ela venha e faça uma transformação em nós. Porque a transformação ela não acontece automaticamente. É igual quando você era adolescente, você ia estudar. A gente queria pegar o livro e queria fazer com que o livro entrasse por osmose dentro da nossa cabeça. E aí, na hora da prova, estava tudo pronto. A gente não queria ter o trabalho de estudar. Você gostava de estudar? Eu não gostava muito, né? Tinha que minha mãe falar. Então, a gente acha que é assim, né? Porque é espiritual, vai ser automático. O anjo vai descer e ele vai tacar na... Não é assim que funciona. Eu preciso me entregar. Assim como antigamente a gente se entregava ao mundo, aos nossos apetites, aos desejos, agora a gente precisa se entregar à palavra, para que ela venha e faça uma transformação em nós. Eu tenho pensado muito nisso, e ontem na escola de fé o pastor Aurélio trouxe muito isso, porque a gente já vem com um monte de informação na nossa cabeça, e a gente tem no nosso dia a dia muita informação que chega, e a gente se relaciona com pessoas diferentes, e a gente recebe muito depósito, que muitas vezes é muito ruim pra gente, que contamina a nossa mente, a nossa alma. E aí você pode pensar, quanto num dia você recebe de informação natural, que pode gerar medo, e quanto você recebe num dia de palavra? Se você for espremer, colocar numa balança, num dia, quanto você vai estar cheio de quê mais? Do que vem de Deus ou do que é tão natural e às vezes o inferno usa um natural e se torna prejudicial? E aí a gente quer ser vitorioso, a gente quer vencer batalhas, estando tão cheio de coisas que oprimem a nossa mente. Então o nosso dever hoje, ou a nossa busca, o nosso caminho, é que a gente tenha a palavra em nós, encharcados, carregados da palavra, ao ponto de que quando uma pressão vier, o que vai sair é palavra. A minha ação vai ser palavra. Então imagina só, é uma questão de mentalidade, porque agora o seu espírito é novo, mas a sua alma, a sua mente, ela está sendo transformada. E é uma questão de como eu penso. E a questão de como eu penso vai ser como eu vivo.
Vamos lá. Antes de Cristo, a gente poderia viver na base do toma lá da cá. Por quê? Eu fui criada assim. A minha mentalidade era assim, era no automático. Se alguém fez alguma coisa mal para mim, eu faço de volta, porque é natural, o mundo é assim. Se alguém me passa a perna, eu passo a perna também, porque o mundo é assim. Só que agora, como nova criatura, eu tenho que sair desse automático que eu vivi a vida toda. Eu tenho que ver, Senhor, eu tenho que ir para a palavra perguntar. Qualquer coisa vai no Google e pergunta, Google, o que a Bíblia diz sobre mágoa, decepção? Aí os versículos vão aparecer para você lá, se você ainda não tem eles. E aí, agora eu tenho que ir para Deus e perguntar, Senhor, se alguém me feriu, é tomar lá da cá que faz? Como é que faz? Eu quero aprender de ti, porque eu não quero mais viver do meu jeito. A nova criatura, ela busca em Deus a solução para seu modo de pensar, a solução para resolver os seus problemas. Então agora, como nova criatura, eu entendo que eu tenho que andar em amor. Então eu tenho que perdoar. Eu tenho que andar mais uma milha. Eu saio de um automático em que eu vivia segundo um padrão normal e eu entro para um padrão que é de Deus, que é celestial. Então, por exemplo, antes eu era muito mimimi. Se alguém falasse alguma coisa, não me ama, ninguém me quer, não. Nossa, eu não sou valorizada, eu não sou boa nisso. Agora eu vou para a palavra, Senhor, o que o Senhor tem a dizer sobre mim? Se alguém falou mal, eu fico com isso ou eu fico com o que é que tem aqui ao meu respeito? Agora, como nova criatura, eu vou buscar o pensamento de Deus. Eu entendo que Ele me valoriza. Então, se Ele me valoriza, independentemente de alguém me valorizar ou não, eu continuo sendo valorizada e amada. E eu posso dar ao outro o amor que eu já recebi. Então, o sistema de Deus é um sistema diferente de agir do que a gente aprendeu no mundo, do que a gente tem aprendido e visto numa sociedade que está vivendo cada vez mais para um derrubar o outro. Em Cristo, a forma de pensar é diferente, portanto, a forma de agir é diferente. Como novas criaturas, então, agora, a gente precisa ser transformados pela renovação da nossa mente. E você sabe que ninguém vai fazer isso para você. É você que tem que decidir. E aí eu fico pensando, Senhor, agora eu tenho um menino, o Daniel, que consome a nossa vida, que não dá para deixar ele um segundo sozinho. Como é que eu vou ficar transformando a minha vida? E eu tinha diminuído a questão de ministrações, de ouvir. Eu sempre tive o hábito de ouvir muitas ministrações, principalmente no Rio, quando eu tinha que pegar ônibus para ir, para voltar. Então eu aproveitava e ouvia pregação assim, muito. E isso me faz muito bem, porque eu estou o quê? Renovando a minha mente. No lugar de eu ficar meditando ou pensando em qualquer coisa que o inferno quer, eu estou colocando palavra para dentro. E com o Daniel acabou reduzindo bastante. Só que, mesmo com o Daniel, eu tive que voltar para casa ontem no final da tarde, eu consegui pegar toda a escola de fé ontem do Pastor Hélio. Consegui finalizar atrasada, hoje. Mas eu finalizei hoje. Mesmo, sabe, secando o cabelo, vai para cá, liga o Pastor Hélio ali, coloca o Pastor Hélio para falar aqui. Eu consegui. Então, se a gente decidir, a gente consegue. Encher a gente por dentro ao ponto de ficar forte. Porque como é que o inferno vai te encontrar? Se ele bater lá na sua porta hoje com más notícias, vai te encontrar forte na palavra ou tão suscetível ao medo, ou tão aberto para a ansiedade, para a depressão. Como é que Satanás vai te encontrar quando ele quiser lançar um dardo inflamável? Você vai estar cheio, seu combustível vai estar ali cheio, ou vai estar bem vazio o tanque ao ponto de você não aguentar. Porque as situações difíceis, elas vêm. A questão não é se elas vão vir ou não. A questão é como elas vão me encontrar. Elas vão me encontrar fortalecido ou não? Eu vou estar tão fraquinho que eu vou me render rápido para os pensamentos do inferno. E uma coisa que eu tenho costume de falar. O inferno não tem pena de nós não, gente. Ele não tem pena. Sabe o que ele faz? Ele vai trazendo um monte de situação, uma atrás da outra, para deixar a gente cansado. E no final ele vem com um golpe. Para derrubar. Ele quer colocar a gente no chão. Mas nós temos um Senhor que quer nos encher ao ponto de transbordarmos. Porque tudo isso, a palavra nos enche, nos anima, mas tem mais. Ela transborda de nós para encontrar em alguém um lugar para abençoar também. Então eu falei do novo nascimento,
que é no espírito. Eu falei da nossa alma, que ela vai ser transformada até o fim. Então, o seu pensamento, o nosso pensamento vai ter que ser renovado, enchido da verdade todos os dias. E aí, por fim, tem o nosso corpo. Espírito, alma e corpo, que é o que a Bíblia diz. E aí, esse corpo aí, o seu corpo, ainda vai ser glorificado. É uma obra que ainda vai acontecer. Nós ansiamos pela... E aí, como nova criatura, a gente tem a possibilidade de andar na carne ou no espírito. A Bíblia trata dessas duas partes. Olha lá, fala assim, ó, crente carnal. Você sabe o que é crente carnal? Porque a gente tem um monte de palavras que a gente fala, às vezes, no automático, e nem sabe o que é. E o crente espiritual? O pastor Hélio fala, o crente espiritual não é aquele que fica andando na nuvem, sabe? Não é aquele estranho. Não, o crente espiritual é o normal, é o que paga as suas contas, é aquele que cumpre com a sua palavra, que trata bem a sua família. O crente espiritual é aquele que está amadurecendo na verdade. É aquele crente que está colocando em prática aquilo que Deus diz. E o crente carnal é aquele que não tem a alma renovada e aí ele anda naquilo que quer, naquilo que ele acha, naquilo que o inferno seduz, naquilo que o inferno diz. Então o crente carnal é aquele crente que não está conseguindo ser transformado, porque está sendo levado por aquilo que o inferno está conduzindo. Quando a gente nasce de novo, é natural que todos nós sejamos imaturos na fé. Porque imagina, é um bebê espiritual. Mas não é normal a gente continuar bebê até o final da nossa jornada. A carta aos Coríntios, por exemplo. Os estudiosos falam que quando o apóstolo Paulo escreveu, já tinha se passado 7 anos desde que ele implantou a igreja. Então já era hora, 7 anos, de ter uma certa maturidade. Mas eles estavam devorando o outro, tinha facção. Na hora da ceia, tinha uns que participavam e outros não. Tipo, eu chegava aqui, é como se eu chegasse e falasse, Stanley, você não participa da ceia, não tem comida para você não. O lado de cá fica fora da ceia, o lado de cá participa. Imagina isso. A igreja estava bem nos dons, mas no amadurecimento espiritual, estava lá embaixo. A gente precisa ansiar pelo crescimento. E você sabe, a gente oferece tantos meios para que haja esse crescimento. A gente tem Atos, a gente vai ter o Alfa no 2º semestre. A gente tem todas as pregações, as ministrações do pastor Hélio. Tem o blog do Rafa, tem o blog do pastor Hélio. Então tem tanta mensagem que pode edificar o seu espírito. Tem tantas formas que a gente mostra para a prática da palavra. Só não cresce quem não quer. E aí, não dá para a gente ser crente carnal. A gente precisa ser crente espiritual. A gente precisa crescer na fé. E todos nós precisamos ansiar por isso. Porque se você tem um filho, você não quer que seu filho cresça? Mas você quer que seu filho fique pitidiquinho o resto da vida? Já é para estar lá na 8ª série? Não, vai para o prezinho. Não, vai para a 8ª série, menino, cresce. A gente quer que cresça. E aí, imagina Deus. Fala, não, fica assim, mimimi, o resto da vida, tão bonitinho esse crente, mimimi. Ó, meu filho, mimimi. Não, Deus quer que a gente cresça, Ele anseia para que a gente cumpra a nossa jornada e abençoe a vida de outras pessoas. E a gente precisa ansiar por esse crescimento e não só ansiar, buscar por esse crescimento. Então, olha só aqui em Romanos, no capítulo 8, do verso 5 ao 6. Os que vivem segundo a carne, o apóstolo Paulo fala, se inclinam para as coisas da carne. Mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas o Espírito é vida e paz. E é como se assim, eu estou decidindo viver na carne, eu vou sendo cada vez mais conduzido pela obra da carne, pelas coisas da carne, pelas coisas desse mundo. Um abismo puxa outro abismo. Se eu me entrego a isso, é por isso que eu vou viver. Mas os que vivem segundo o Espírito, então pessoas que querem amadurecer, que são dirigidas pelo seu Espírito, não pelos seus sentimentos, que vivem por fé, que são dirigidas pelo Espírito Santo, elas vão se inclinar cada vez mais para as coisas de Deus, para as coisas do Espírito Santo, para as coisas que o Senhor tem para nós. E olha só, gente, a inclinação da carne é morte. Alguém quer anseia isso para a sua vida? Morte. Alguém quer ficar afastado de Deus? O salário do pecado é a morte.
Alguém quer viver no pecado ao ponto de ser conduzido à morte? Ninguém quer. Você deseja isso para outra pessoa? Deseja a morte para você. Vai, que a morte te acompanhe. Quem fala isso? Mas se a gente decidir andar na carne, o caminho que a gente está buscando é isso. Consequência é essa. Mas quem se inclina para as coisas do Espírito tem isso. É vida, vida em abundância e paz. Quanto mais eu alimento a minha mente com as coisas desse mundo. E assim, eu quero falar que tem coisas... o Rafa falou isso de manhã, o pastor Hélio falou isso ontem. Tem coisas que são lícitas. Tem coisas que a gente vai fazer, que a gente vai ter o contato todo dia. Mas eu quero saber se o meu prazer está nisso, ao ponto de ser tão grande que eu coloco isso acima de Deus. Tem coisas que são lícitas, são boas, mas por um momento não é para nós. E se eu estou me alimentando tanto a minha carne de prazeres que são transitórios, é disso que eu vou viver. É isso que eu vou ter. Quem vai ficar forte? A carne. Vamos falar, por exemplo, fofoca. Ou falar mal. Sei lá, chega alguém e começa a falar contigo. Olha lá, fulana, você viu? Lá no culto, o jeito que ela estava. Olha lá, fulana, você viu? Fez isso e isso comigo. Aí chega outra pessoa e fala da fulana. E aí foi, tá. Aí acontece uma situação, você começa a murmurar. E aí murmuração para cá, murmuração para lá. Você está se enchendo de quê? Você está enchendo a sua alma, a sua carne, de coisas que não te levam para cima. Que só te leva para baixo. Mas aí, se você alimenta a sua alma, o seu espírito com a palavra de Deus, é isso que você vai ter. Na hora que alguém chegar e vai falar da fulana, olha lá fulana. Ah, fulana é uma bênção. Eu já consigo ver ela vivendo todos os planos de Deus. Vamos falar de outra coisa que é melhor? Ai, você leu aquele versículo? Menina, essa semana eu estava meditando nesse versículo. Deixa eu ler para você aqui, vamos sentar e eu vou ler o versículo. Eu me lembro uma vez que uma moça foi conversar comigo lá no Rio, né? E ela estava passando por uma situação. Gente, eu estava tão cheia da palavra que eu tinha ouvido uma ministração, tinha lido a Bíblia, só saía a palavra de mim. Não é isso. Mas eu ouvi isso. Olha o que o pastor Hélio falou, isso. Só tinha palavra. Porque eu estava cheia disso. Era isso que eu tinha para dar. E a gente precisa estar com o nosso espírito cheio para poder dar de comer aos outros. A gente precisa dar o alimento certo. E a gente se preocupa em cuidar do nosso corpo, de comer a comida certa. Mas o nosso espírito, ele também precisa, a nossa alma precisa da comida certa. Porque se não der a comida certa, vai dar ruim. Assim como dá ruim no nosso corpo, se a gente tiver uma vida desregrada, na nossa alma, no nosso espírito, também dá ruim. Nós precisamos nos encher muito da verdade. Mas como que eu faço isso, pode? Eu tenho que ficar lendo a Bíblia o dia todo? Não tem tempo para isso, eu tenho que trabalhar. Eu vou carregar a Bíblia o dia todo comigo? Então, tem estratégias que o Espírito Santo vai dando para a gente. Sabe, você não precisa necessariamente estar com a sua Bíblia para que você medite na palavra. De repente, você está fazendo algum serviço que é braçal, você pode começar a pensar num versículo. Nossa, olha só aquele versículo. Nossa, que fala assim: o Senhor é meu pastor. Esse aí nem dá para falar que você não sabe ele. Você precisa pegar a Bíblia. Olha que versículo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Começa a pensar nisso. Porque a nossa mente, muitas vezes, fica desgovernada no dia todo, pensando em qualquer tipo de coisa. Que tal a gente dominar a situação e pensar naquilo que vai nos edificar? E aí você pode, daqui a pouco, vir fulano na sua cabeça. Porque fulano fez isso e aquilo. Não, porque isso só acontece comigo, né? Fulano não vai na sua cabeça, né? Você não pensa mal de fulano hora nenhuma, porque fulano fez... Ninguém faz mal, né? Aí fulano vem na cabeça. Aí você faz o quê? No lugar de ficar alimentando o quão ruim o fulano foi, começa a orar pelo fulano. Tira uma coisa boa do fulano. Pede o Espírito Santo para te ajudar. Ora em línguas. Eu estava falando na Atos, né, da oração em línguas. A gente vai falar um pouquinho no final. Mas de aproveitar os momentos. Aí eu estava falando, acho que foi no primeiro ano, no segundo, não me lembro. E aí eu muitas vezes eu estou lendo a Bíblia e eu consigo ler a Bíblia orando em línguas. E aí todo mundo falou, os homens principalmente, não, mas isso não dá, isso é impossível. Aí eu falei, calma, na próxima aula eu vou ensinar como que faz para orar em línguas e ler a Bíblia ao mesmo tempo. Então aproveita para orar em línguas, porque você está edificando o seu espírito. Aproveite as oportunidades. Sabe o que é? A gente está tão acostumado
sei lá, ter qualquer coisa na nossa mente, a deixar qualquer coisa chegar na nossa alma, e a gente não é intencional naquilo que é necessário. Então, por exemplo, você está passando por alguma dificuldade na área de finanças, começa a trazer os versículos de finanças, o que Deus diz sobre isso na sua mente. No lugar de ficar deixando a sua alma desesperada porque o recurso não chegou, começa a pensar nas promessas de Deus, ou ser dirigido por Deus para fazer aquilo que é necessário ser feito. Nós precisamos nos alimentar da boa comida que é do céu. O povo de Deus não tinha um maná? Você tem o seu maná. Você tem. Aqui. Só que ele não vai cair automaticamente na sua mente. Você vai precisar pegar e ler. Ou você vai precisar falar para o Espírito Santo, fala um versículo para mim hoje, que vai ser aquela comida gostosa, que vai alimentar a minha alma e o meu espírito. Isso fala de humildade. Espírito Santo, eu preciso de você. Fala para mim uma palavra de vida eterna. Espírito Santo, comunica para mim algo que eu vou precisar nesse dia e eu vou ter naquele momento. Isso fala de entrega. Isso fala de dependência. E a gente é tão acostumado a viver por nós mesmos, a solucionar os problemas. Eu falo por mim. Tem coisa que eu faço rápido, porque eu já estou acostumado àquilo ali. Mas nós precisamos depender. Porque a estratégia do céu para aquele momento pode ser bem diferente daquela que a gente está acostumado a fazer. E a estratégia do céu faz toda a diferença para o momento difícil. E aí a pergunta é: qual alimento tenho usado? O que eu tenho colocado para dentro? De onde vem o combustível que eu tenho acessado? O que nós temos colocado para dentro da nossa alma? Precisa ser a boa comida do céu. O alimento que nos sustenta. Olha só, aqui em Gálatas, que o apóstolo Paulo continua fazendo. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Está falando de viver, está falando de atitude, de algo que eu faço. Viva no Espírito. É uma vivência diária. É uma decisão que eu tomo. E então, se eu viver no Espírito, eu não vou satisfazer os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. A nossa busca, na nossa jornada, é andar no Espírito. É sermos conduzidos pelo Espírito Santo. É não andar nas inclinações da carne. A nossa busca até o fim é sermos cheios de Jesus, é contemplarmos a Jesus, sermos transformados de glória em glória. E aí o nosso posicionamento vai ser de acordo com o posicionamento de Jesus. E aí, às vezes, as pessoas querem automaticamente ser transformados. Pronto. E aí a pessoa nasce de novo, e um dos conflitos que as pessoas têm quando nasce de novo é que elas não conseguem praticar determinadas coisas da palavra. Você sabe que tem gente que sai da igreja porque ainda vive tentação e acha que não é convertido porque está vivendo tentação? E você sabe que tentação a gente vai ter até o fim? E você sabe que você pode orar: Senhor, não me deixe cair em tentação, livra-me do mal? Então a tentação vai bater na porta de cada um. Algo que você fazia anteriormente, e o Senhor falou: não, agora chega disso, já era. E vai vir a tentação. O que a gente faz com a tentação? Se rende a ela? Anda no Espírito, vive no Espírito, se entrega ao Senhor, e a gente não vai satisfazer os desejos da carne. A tentação vai chegar. Pode ser para um crente que agora se converteu hoje, pode ser para um crente que tem 50 anos de evangelho. A tentação vai chegar. Em áreas diferentes, em momentos diferentes, mas a gente tem que aprender a se comportar diante de uma tentação. Não se render a ela. Talvez é necessário procurar ajuda, conversar com alguém. Conversar sobre o que está sentindo, aquilo que o inferno está tentando seduzir. Procurar ajuda, gente, isso é importante. Nós somos um corpo e um está aqui para apoiar o outro, procurar a ajuda certa. E tem muita gente também que abandona o evangelho porque se decepciona com pessoas. Então, duas coisas que eu acredito que sejam as principais, assim, que as pessoas acabam saindo da igreja ou saindo de uma vida com Jesus. Decepção com pessoas
decepcionou com o pastor, ficou triste. E decepção consigo mesmo, porque ainda não conseguiu chegar em alguns patamares. E lembre-se, nós estamos num processo. E se a gente se entregar à obra do Espírito Santo, vai acontecer. Paciência, vai acontecer. O Espírito Santo está aqui para nos ajudar. Então, essa série nossa, a gente vai ver o que a Bíblia diz, principalmente o que Efésios diz, como a nova criatura vai viver. E o pastor Hélio, ele sempre fala isso. A gente nasce de novo, mas não importa viver como nova criatura. Não basta ser só nova criatura. Agora tem a carteirinha do céu. Olha só minha carteirinha, que linda. Mas agora eu preciso viver como o céu. Eu já citei isso na Atos, por exemplo. Aqueles filmes de princesa, né? Você já viu? Que a menina descobre que é princesa, do nada. Ela era plebeia. E aí, nossa, você é princesa, que legal. 20 anos ela viveu como plebeia. Agora ela é princesa, descobriu que era princesa. O que ela vai precisar? Aprender a ser princesa. De repente ela não sabe sentar numa mesa. Ela não sabe ter comportamento. Eu não sei quais são os comportamentos de uma princesa da Inglaterra. Se eu descobrisse que eu sou uma princesa, eu ia ter que aprender muito. E agora, como nova criatura, a gente precisa aprender o padrão do céu. E o download, ele vai acontecendo na medida em que eu me entrego à palavra. A palavra tem que ter importância máxima na nossa vida. Ela não pode ser um livro que fica no canto da minha casa e quando eu sinto uma vontade muito grande eu pego e leio. Não, a palavra tem que receber a minha dedicação. Porque se você quer conhecer a vontade ou o pensamento de Deus, é aqui que está. E aí a gente ouve de alguém algo e a gente pega isso como sendo o pensamento de Deus. O pensamento de Deus está na palavra de Deus e não naquilo que alguém disse que acha. Eu já peguei gente falando. Gente, eu achei incrível, porque as pessoas assistem filmes na televisão e séries e acham que a série é totalmente verdadeira. A novela é totalmente verdadeira. Aí a pessoa fala assim, não, porque Moisés fez isso e... Teve um dia que a pessoa falou assim, não, porque Moisés fez isso e... Porque Abraão, assim, ele pensou. Eu falei, mas pensou? Não, mas na Bíblia eu não vi esse trem, não, gente. Então, nem tudo que você vê na televisão é de verdade, mesmo falando que é bíblico. Tá? A verdade está aqui. Por isso que a gente precisa ler aqui, que quando a gente vê lá, a gente vai confrontar o que viu com a verdade. E quando o inferno vem com mentira, você tem a verdade. Se dedique à verdade e a mentira vai partir em retirada. Então, nessa série, a gente vai aprender a se comportar como filhos de Deus, reis e sacerdotes, como pessoas que refletem o caráter de Jesus. Por que você acha que os discípulos passaram o tempo com Jesus para quê? Só para passar tempo? Eles deixaram a vida deles. Eles podiam ter continuado pescando, fazendo aquilo que eles faziam. Eles deixaram a vida deles para passar tempo com Jesus. Para quê? Para nada? Não. No mínimo, fazer as mesmas obras que Jesus. No mínimo, se parecer com Jesus. E aí a Bíblia diz que Jesus andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Agora eu quero te falar que Jesus não está sobre a face da terra. Ele está com Deus, assentado em lugares celestiais. E você foi chamado para fazer aquilo que ele fazia. Fazer o bem e curar a todos os oprimidos do diabo. Porque agora Deus é com você. E dá para a gente fazer as mesmas obras. Dá para a gente ter o caráter de Cristo. Aqui eu não estou falando que uma hora ou outra a gente vai falhar, porque vamos falhar sim. Mas aqui eu estou falando que quando a gente falhar, a gente vai ter humildade para pedir perdão, para recomeçar, para pedir o Espírito Santo para nos ajudar. Porque é possível a gente refletir o amor de Jesus nessa terra. E é por isso que a gente está aqui. Para crescermos e abençoarmos, para crescermos e multiplicarmos a vontade de Deus, multiplicarmos o poder de Deus, multiplicarmos quem Deus é sobre essa terra. E aí, vamos abrir em Efésios então, Efésios 4. Efésios 4, verso 1. O apóstolo Paulo fala: por isso eu, o prisioneiro do Senhor,
peço... Aí, quando ele fala prisioneiro aqui, é porque ele estava de fato preso, tá? E ele estava escrevendo essa carta pra gente. Estava escrevendo, a princípio, para a igreja. Mas a gente está no campo da igreja. Prisioneiros do Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação que foram chamados. Nossa, só isso aqui já é tão maravilhoso. Porque Efésios 1, 2 e 3 está falando justamente quem a gente é. Você é. Onde você está. A sua herança. Você faz parte de um reino que é maior do que o sistema das trevas. Você foi resgatado do inferno. Mas agora o apóstolo Paulo fala assim, olha só, eu peço que vocês vivam de maneira digna, da maneira digna da vocação que vocês foram chamados. Tem um chamado que é para nós. Tem uma forma de viver que é nossa. E aí, olha só, essa palavra viver é a mesma coisa que andar. É a mesma coisa que caminhar. Regular a nossa vida, conduzir a nós mesmos. Fala de comportamento. O apóstolo Paulo fala, agora que vocês são novas criaturas, agora que a gente é nova criatura, comportem-se como novas criaturas. Vivam como novas criaturas. E aí aqui, durante os capítulos 4, 5 e 6, ele vai falar, ele vai mostrar, vai dar uma bela degustação de como é que essa nova criatura vai viver. E é isso que a gente vai ver. Então nós precisamos nos conduzir de uma forma diferente. E aqui está falando de modo digno. Modo digno significa boa conduta, bom caráter, ser honesto, que merece admiração. Gente, não é tão bom quando a gente vê uma pessoa que tem caráter? Sabe, uma pessoa que cumpre a sua palavra, que você confia. Você pode deixar, sei lá, seu filho com essa pessoa, que você sabe que essa pessoa não vai fazer mal. Não é tão bom quando a gente admira alguém porque ela tem um bom caráter? Que, sei lá, ela não rouba, ela não faz mal. É bonito de se ver isso. E é desse jeito que Deus nos chamou para viver. Com um bom caráter, sendo aprovados. Que as pessoas vão olhar para a gente e vai falar, olha aquela pessoa. Gente, aquela pessoa tão boa assim. Ela é uma pessoa confiável. Viver de modo digno. Ter um bom caráter. E aí, naturalmente, sem Cristo, você conhece alguém? Tem pessoas que são de bom caráter sem Cristo. Mas você sabe que tem um tipo de aperfeiçoamento que só em Cristo a gente consegue? Só com o fruto do Espírito, só com o Espírito Santo em nós? E a gente precisa se entregar à obra de Deus em nós, para que a gente seja essas pessoas bom caráter. Gente, porque é muito ruim, né? Quando fala assim, nossa, que lá é crente. Nossa, é crente, mas nem parece. Isso é muito ruim. Já aconteceu com você já deve ter ouvido isso. Pastor, já deve ter falado, nossa, pastor, mas é mau caráter. A gente estava um dia num encontro, aí alguém falou de um pastor que não tinha pagado a conta daquilo que contratou. Isso é muito ruim. É claro que é decisão de pessoas. Tem pessoas que têm a sua decisão para o outro lado da vala, que infelizmente tem essas decisões. Mas Deus nos chama para a decisão do céu, para que a gente possa ser esse bom perfume de Cristo onde a gente vá. As cartas escritas não por tinta normal, não por uma caneta normal, mas pelo próprio Espírito Santo. E aí a gente vai dar um bom testemunho para as pessoas, elas vão falar, nossa, por que você é assim diferente? Por que você tem esse brilho no olhar? Por que as suas atitudes são diferentes? Ah, quer saber? Vamos comigo que eu vou te mostrar onde eu tenho aprendido isso. Deus nos chama para termos uma boa conduta, para andarmos em honestidade, para andarmos em amor, para andarmos em compaixão, para sermos abençoadores. E isso naturalmente a gente não consegue. Recentemente o Rafa falou de 1 Coríntios 13. Gente, aquele tipo de amor naturalmente ninguém cumpre, ninguém vive. O tipo de amor de Deus é só com Deus. É porque eu recebo dele, então eu consigo amar todo mundo. Eu consigo perdoar, eu consigo andar mais uma milha. Eu não ando na vaidade dos meus próprios sentimentos, mas eu ando no padrão do céu. E aí, olha só. Então o apóstolo Paulo fala, né, para a gente viver de maneira digna da vocação que nós fomos chamados. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Então eu quero deixar só esse capítulo 2, versículo 2, para vocês meditarem no decorrer da semana. Como é que eu posso praticar isso aqui?
Viver de modo digno está incluído andar em humildade, mansidão, longanimidade e suportar quem está do meu lado em amor. Suportar o outro em amor. Colocar uma plataforma de amor para que o outro possa andar. Para a carne é difícil, mas para o espírito que está em conexão com Deus, tudo é possível que crê. E aí, vamos lá para Efésios agora, no 22, 4, 22. Olha só o que o apóstolo Paulo fala. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza. A velha maneira antiga de viver era como eu era antes de Cristo. Então, quando eu vivia pelos meus próprios sentimentos, quando eu fazia aquilo que eu queria, então agora eu sou instruída a deixar, a largar a mão de uma velha maneira de viver. E eu só posso andar numa nova maneira de viver se eu conheço essa nova maneira. Porque se eu não conheço, eu vou voltar sempre para a antiga, porque é ela que está lá registrada. Se eu não coloco o novo para dentro, o antigo vai tomar as rédeas da situação. Se eu não estou cheio do novo de Deus, é o antigo que vai tomar a liderança. E aí eu não tenho resultado na minha vida. Aí eu vou falar, mas eu aceitei Jesus, mas não mudou nada na minha vida? É claro, não mudou, porque eu não tomei uma transformação na minha mente que muda as minhas atitudes. Porque se eu tomo as mesmas atitudes e eu quero soluções diferentes, situações diferentes, não vai acontecer. Vai acontecer do mesmo jeito, porque eu estou numa velha maneira de viver. Então nós fomos instruídos de deixar essa maneira antiga de viver. Deixar de lado a velha natureza que se corrompe segundo os desejos enganosos. E precisamos então nos deixar renovar no espírito do entendimento. E aí fala da gente revestir do quê? De uma nova natureza, criada segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. É como se agora o meu espírito ele está pronto, ele é novo, mas eu preciso mudar a roupa da minha alma. Aquilo que a minha alma estava acostumada a vestir, eu preciso tirar ela e eu preciso colocar a roupa da nova criatura. E colocar a roupa da nova criatura significa eu ser transformado ao ponto de eu andar como nova criatura. De eu proceder como nova criatura. E como que a nova criatura procede? Ela anda em amor, ela anda em humildade, ela é mansa, ela é longânima. É assim. Ah, mas se é assim, é ser bobo. Porque todo mundo vai passar a perna em mim, pô. Lá no meu trabalho, se eu for longânimo, já era pra mim. Nossa, imagina só viver isso. É desse jeito que a gente ganha. Porque a gente está vivendo segundo o padrão do céu, não o padrão desse mundo. É desse jeito que a gente ganha aquilo que Deus tem para nós. E é desse jeito que a gente ganha as vidas para Jesus. E aí, uma chamada, então, do apóstolo Paulo, uma chamada de Deus para a gente se livrar do velho e se renovar naquilo que vem de Deus. Os ímpios, a Bíblia ela trata muito de ímpio e justos. E os ímpios são esses que vivem segundo a sua própria maneira de pensar, afastadas de Deus. Nós, como novas criaturas, precisamos andar segundo o padrão do céu. E aí a pergunta que eu estou chovendo no molhado, falando, que é para entrar no nosso coração e não sair, como podemos ter um caráter aprovado se a nossa mente é fraca na palavra? O pastor Hélio fala, como eu posso ser forte em Deus se a minha mente é fraca nele? Então, como é que eu vou ter um caráter aprovado? Como é que eu vou resplandecer a glória de Deus? Como é que eu vou andar no Espírito se a minha cabeça não tem verdade dentro dela? Se a minha alma está fraca da verdade? Rafa trouxe uma ministração só sobre meditação. E aí eu estava pensando naquela frase, mente vazia, oficina do diabo. Só que eu coloquei uma palavrazinha. Mente vazia da verdade, oficina do diabo. Porque a mente nunca ela vai estar vazia. Nunca. A sua cabeça ela vai estar ocupada com alguma coisa. Vai estar. Ela está funcionando. Mas se a mente está vazia do combustível certo, vai ser a oficina do diabo. E aí ele vai operar. Que ele não fica de brincadeira. Para que eu viva como nova criatura, eu preciso pensar como nova criatura. Eu preciso ter a mentalidade de nova criatura. Pensar como Deus pensa.
E aí então vai para a série. Santidade consiste em pensar o que Deus pensa e desejar o que Ele deseja. Santidade é eu me entregar por completo ao pensamento de Deus. Deus diz, é eu que sei os pensamentos que tenho ao vosso respeito. São pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que vocês desejam. Então Deus já disse que sabe os pensamentos que tem pra gente. Aí o que a gente precisa? Pegar o pensamento dele e trazer pra gente. Pronto. O nosso dever é entregar a nossa alma e o nosso espírito para o que Deus pensa. E aí a gente é transformado na nossa mentalidade e a gente vai agir como aquilo que Deus tem para a gente. E aí o caminho é bem sucedido. Josué, medita na palavra de dia e de noite. Josué, fala da palavra. Josué, pratica a palavra. Então seu caminho vai ser bem sucedido. Você vai cumprir o propósito pelo qual eu te chamei, Josué. E é isso que Deus tem para a gente. Salmo 1. Gente, é que às vezes a gente quer inventar roda. A gente quer... Deus está ali. É isso. Pega a palavra, medita nela, pensa nela, rumina nela, fala a palavra, pratica a palavra, pronto, vai ser bem sucedido. E aí, então, que eu quero falar 4 pontos rapidinhos aqui. Primeiro, pensa na sua mente como esponja. A esponja, ela suga. Quando você põe na água, o que ela faz? Ela suga, né? A sua mente, ela está sugando alguma coisa. Muitas vezes precisamos lavar a esponja porque ela está suja. A mente foi contaminada. Por alguma situação, por alguma coisa que você viu na televisão, uma coisa que você ouviu, algum vídeo que você recebeu, contaminou. Lava a mente. Pega a esponja e lava, e encharca com a verdade. Então pensa na sua mente, na sua alma, como uma esponja que precisa ser lavada, encharcada com a verdade. E é você que faz isso. Você se submete a esse processo. Segundo ponto, sobre as suas decisões, saia do automático. Pense primeiro o que Deus tem a dizer sobre isso. Antes de tomar a decisão, antes de ir lá brigar com fulano, antes de mandar mensagem do WhatsApp, antes de decidir algo, pensa, Senhor, o que o Senhor faria nisso? O que a sua palavra diz sobre isso? Pensa antes de fazer. Pensa, pergunta para o Senhor. Não vai fazendo. Terceiro, converse com Deus. Fale com Ele. Ore. Oração tem que ser normal na nossa vida. A gente precisa ter uma vida de comunhão com Deus. O que é um espírito sem comunhão com Deus? É um espírito fraco. O que é uma alma sem estar encharcada da presença do Espírito Santo? É uma alma que vai ser levada por qualquer coisa. Tem uma vida de oração. Esse é o ano da gente encontrar o nosso lugar no secreto. Esse é o ano da gente ter comunhão com Deus. E até o resto da vida, é claro, né? E o último ponto aqui, ore em línguas. Então, vou voltar de novo para a oração em línguas. Ah, mas eu não entendo nada quando eu oro. Não é para entender mesmo, a menos que o Senhor te dê a interpretação. No mais, ore em línguas pela fé. É pela fé, não é pela emoção, não é pela razão, não, é pela fé. E o apóstolo Paulo, que é mais interessante, o apóstolo Paulo, ele é o responsável por escrever muita coisa aqui no Novo Testamento. Um homem de Deus. E aí ele chegou e falou assim, eu oro em línguas mais do que vocês. O apóstolo Paulo é uma referência para você? É alguém de Deus? Então, ele falou que orava muito em línguas. Então, vamos copiar? A oração em línguas é fundamental na nossa jornada. E pode ter N coisas na sua cabeça. Porque você já ouviu, porque você não sente, porque não sei o que lá. Fica com a palavra. Ore em línguas. Jesus falou que o Espírito Santo viria sobre aquele povo que cria, o Espírito Santo veio, a evidência foi a oração em línguas, o povo orou, e o fogo chegou, e a transformação chegou, e pessoas foram curadas, 3.000 aceitaram Jesus, 5.000 aceitaram Jesus. Ore em línguas. Vá no poder do Espírito Santo. Às vezes a gente quer quebrar muralhas com a nossa boca natural. Às vezes a gente quer quebrar muralhas com a nossa força natural. Vai no poder do Espírito Santo. E a gente fica sensível quando a gente ora em línguas. E a gente recebe a influência de Deus. Para mim, oração em línguas fala de confiança e dependência. Porque eu confio na oração e na intercessão que vem do Espírito Santo. Conscientemente, de forma diária, precisamos ligar o homem interior. Ligue o homem interior. Ative o homem interior orando em línguas. Acorde já orando em línguas. Ah, mas meu marido e minha esposa vão falar que eu sou doido. A gente vai ser chamado de doido para muitas coisas. Uma chamada de Deus para nós. Para que a gente possa edificar o nosso espírito. E aí, olha só. Quando a gente ora em línguas, você aprende isso na Atos. O nosso espírito ora de fato. Você botou? Ah, obrigada.
Quando nós ligamos o homem interior orando em línguas, o nosso espírito ora de fato, oramos segundo a vontade de Deus, falamos no poder do Espírito, falamos a Deus em mistério, edificamos, desenvolvemos o nosso espírito e fortalecemos a nossa fé. Tudo isso está na Bíblia, que acontece quando a gente ora em línguas. Tá vendo uma forma de te edificar? Ora em línguas, aproveite os momentos, está no carro, sei lá, está lavando a louça, está olhando o filho, não precisa ser alto, ora baixinho. Põe uma música, ora em línguas, edifica o seu homem interior, porque você vai precisar disso. Isso é importante para a sua jornada. Para finalizar, orar em línguas, acompanhando da renovação da nossa mente com a palavra de Deus, fortalece o nosso espírito para que possamos dominar a inclinação da nossa carne. Tá difícil de dominar a carne? Estou te dando aqui ferramentas. Palavra de Deus para dentro, oração em línguas para fora. De dentro para fora, de dentro para fora, até que a gente possa ser transformado de glória em glória. O Espírito Santo nos renovando de dentro para fora. O Espírito Santo encharcando o nosso espírito com verdades. O Espírito Santo vindo e trazendo paz na nossa alma, de dentro para fora. Ele nos enche de dentro para fora. Ele nos enche tanto, tá tão cheio dentro, que do lado de fora as pessoas vão ver quão grande Deus é. E às vezes a gente quer só trazer uma transformação de fora, uma fachada de fora para que o outro veja algo. Mas Deus fala, eu faço a obra de dentro para fora. Eu te construo, eu te transformo. Vamos ficar de pé.